Confira com Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste. Várias áreas do sul do estado de Minas Gerais registraram chuva no último fim de semana. Eu separei aqui alguns dos acumulados registrados pelo CEMADEM na região de Minas Gerais. Em Boa Esperança, choveu 24,6 milímetros entre 11 horas da manhã de ontem e 11 horas da manhã desta segunda-feira, 20,8 milímetros em Divinésia e em Conquista choveu 20 milímetros. No decorrer desta terça-feira, algumas áreas de instabilidade ainda vão se formar sobre o leste da região sudeste do Brasil. Isso acontece porque há um sistema de alta pressão atmosférica na altura da costa da região sul que está empurrando bastante umidade e nebulosidade em toda a faixa leste da região sudeste. Eu vou aproximar aqui o mapa para a gente entender um pouquinho como vai ser a chuva nesta terça-feira. Na faixa leste do estado de São Paulo, inclusive aqui na região da capital, muita nebulosidade, poucos períodos de sol e deve chover desde cedo, mas com fraca a no máximo moderada intensidade. A nebulosidade vai aumentar bastante, mas o sol aparece em áreas do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, nas outras áreas do Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira, Vale do Jequitinhonha e em grande parte do estado do Espírito Santo, inclusive na região da Grande Vitória. Alívio no calorão em todos esses locais e também na região de Belo Horizonte, onde a temperatura máxima deve ficar mais baixa com relação aos últimos dias. A recente passagem de uma frente fria ainda vai deixar bastante instabilidade e pode chover desde cedo com fraca intensidade na região de São Mateus e no extremo leste mineiro, nas áreas que fazem divisa com o sul do estado da Bahia. Em grande parte do interior do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e sul do estado de Minas Gerais, o sol vai aparecer forte no decorrer do dia e chove a partir da tarde e a chuva pode vir acompanhada com raios. Na região do Grande Rio, ocorre aumento na nebulosidade no decorrer do dia e pode apenas garoar à noite. Na região de Belo Horizonte e nas outras áreas do estado de Minas Gerais, o sol vai aparecer, mas não há expectativa de chover nesta terça-feira. A mínima prevista em São Paulo é de apenas 13 graus, a máxima não passa dos 23, em BH mínima de 17 e temperatura máxima de 28 graus. Em Montes Claros, o dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 18 e 30 graus. Thales Mendes traz as principais notícias de segurança pública do norte de Minas. 2 jovens de 17 e 18 anos foram detidos após uma tentativa de homicídio em Jaíba na noite de sábado. Segundo as informações da Polícia Militar, um adolescente de 17 anos foi ferido a tiros. A motivação do crime seria ciúmes. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um menor baleado. Testemunhas disseram que a tentativa de homicídio aconteceu após uma discussão. O adolescente foi socorrido e encaminhado para um hospital. Durante as buscas, os militares chegaram até um dos suspeitos, que tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Um revólver calibre 38 foi apreendido com ele. Ao ser questionado, o suspeito disse que teria cometido o crime por ciúmes, já que suspeitava que a namorada dele estava tendo um caso com a vítima. Ele ainda disse quem seria o comparsa dele na ação. A partir dessa informação, os policiais conseguiram chegar até o segundo suspeito. A Polícia Militar informou que o adolescente foi ferido por 3 tiros. Os 2 detidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Janaúba, junto com a arma apreendida. Em Brasília de Minas, um homem de 48 anos foi assassinado com um tiro na cabeça na noite deste domingo. O disparo foi feito pelo irmão dele, de 37 anos, que foi preso, e a arma usada no crime também foi apreendida. O homicídio ocorreu depois que eles discutiram. O irmão que foi morto estava fumando dentro de casa e incomodando a mãe. Então, um homem de 37 anos pegou uma espingarda que estava embaixo do colchão e atirou, atingindo o irmão no rosto. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. Após as buscas, o autor foi preso enquanto fugia de moto para a zona rural. Um homem de 48 anos morreu no início da tarde de ontem, após o veículo em que ele estava colidir contra uma árvore na MG 401, a 10 quilômetros de Janaúba. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motorista já estava sem vida. Ele estava sozinho no veículo, que ficou com a frente destruída com o impacto. A colisão aconteceu em uma reta. A Polícia Militar também esteve na ocorrência. Testemunhas disseram que o carro com placa de Janaúba começou a pegar fogo, que foi controlado com extintores de pessoas que passavam pela rodovia. O corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal de Janaúba e as causas do acidente ainda serão investigadas.
Neste domingo, motoristas de 3 carretas foram feitos reféns durante um assalto na PR-251. 2 foram abordados em Padre Carvalho e o outro foi rendido no povoado de Bocaina, em Grão-Mogol. 2 carretas de uma mesma empresa viajavam juntas quando os condutores foram interceptados e abordados por assaltantes, que estavam armados e chegaram de carro. Os motoristas seguiram com os criminosos em direção a Salinas, em apenas uma das carretas. No momento em que eles pararam em Bocaina para mexer no sistema de rastreamento, o terceiro condutor, que vinha atrás e trabalhava na mesma empresa das vítimas, estranhou ao ver a carreta parada e estacionou para beber água e oferecer ajuda. Ele também acabou sendo rendido pelos assaltantes. Os criminosos continuaram seguindo pela rodovia com os motoristas em uma das carretas e foram em direção a um restaurante em Salinas. Uma testemunha conseguiu avisar a polícia militar sobre o roubo, repassando informações sobre um dos carros que dava cobertura para o crime. O veículo foi abordado e o motorista foi preso com o celular de uma das vítimas. Os outros assaltantes conseguiram fugir. Além do automóvel apreendido com o homem preso, há confirmação de que outro carro dava cobertura durante o assalto e um caminhão-baú também estava sendo usado com o objetivo de fazer o transbordo da carga. As 3 carretas foram recuperadas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Montes Claros. E nesta segunda-feira, um rapaz de 23 anos foi preso em Montes Claros por falsa comunicação de crime. Ele procurou a polícia e disse que o celular dele havia sido roubado. Os militares desconfiaram de algumas informações e foram até a casa de um familiar. Primeiro, ele disse que tinha pegado o celular da irmã e ligado para o 190 para comunicar o roubo. Depois, quando aprofundados os questionamentos, ele confessou que não havia feito a ligação para o Copom. Em seguida, o homem levou a polícia até um familiar que saberia do roubo. Mas lá a versão não foi confirmada e foi dada a voz de prisão. A motivação para a comunicação falsa do crime pode estar relacionado ao seguro contra o roubo e furto qualificado. Então, com o boletim de ocorrência, ele poderia acionar a empresa. O suspeito, que já possui passagens, foi levado para a delegacia e a Polícia Civil dará continuidade nas investigações. A seguir, confira os resultados das finais do torneio Society ABB em Montes Claros.